Amém. Boa noite, meus irmãos. Do Senhor, tudo bem? Abra as Bíblias, por favor, comigo em João, capítulo 3, verso 14. João 3,14. A gente vai ler até o 16. Diz assim: E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espírito Santo, essa reunião, esse culto, depende completamente do Senhor, desde a hora que nós chegamos aqui. Nessa noite nós pedimos que o Senhor continue revelando a Tua palavra a nós, porque foi o Senhor quem inspirou para que fosse escrita. É o Senhor que nos faz entender, e é o Senhor que nos faz pôr em prática, Senhor. Então nessa noite, usa da minha boca, fale da forma que o Senhor quiser falar, que não venha atrapalhar o que o Senhor quer fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido e ao mesmo tempo é um texto muito profundo, porque quando a gente pensa do Evangelho, esse é um dos primeiros textos que vem na nossa mente. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é muito perigoso, como o pastor estava falando aqui hoje, que no decorrer dos dias, com a rapidez das coisas que vão acontecendo, a gente comece a perder o olhar de que o Senhor que tinha proposto, o Senhor Jesus tinha proposto, quando Ele veio para propor essa vida eterna para nós. E a gente às vezes começa a querer cobrar e ficar frustrado, porque Ele não faz algumas coisas que a gente espera, mas na verdade, Ele promete, como diz nesse texto aqui, Ele veio para dar a vida eterna. E embora Ele seja um Deus abençoador, Ele seja um Deus misericordioso, o seu propósito principal é dar a vida eterna. E isso é muito interessante quando a gente olha desse prisma, porque aqui antes de chegar nesse texto, o texto começa assim, ó: E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Esse também é um texto muito conhecido por nós, porque a gente fala todos os meses na Santa Ceia. Fala assim, ó: de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Jesus está fazendo uma analogia aqui a Números 21, quando o povo de Israel, em uma das vezes que eles murmuram contra Deus, o Senhor manda algumas serpentes e eles começam a morrer por causa dessas serpentes. E o povo se arrepende, suplica, busca a Deus, e Deus fala para Moisés assim: Moisés, construa uma serpente de bronze, que todos que olharem para ela vai cessar essa praga na vida deles. Mas era necessário que eles olhassem para ela. E o que Jesus está querendo dizer aqui? Que assim como quando eles olhavam para essa serpente, eles eram curados, da mesma forma, quando nós olhamos para ele, nós recebemos a vida eterna. Irmãos, nós somos completamente incapazes de produzir vida de Deus em nós sem Jesus. Nós somos completamente incapazes, tanto no começo, tanto no meio, quanto no fim. Sozinhos, sem a ação de Jesus, sem a ação do Espírito Santo, em nós somos completamente incapazes, e é fundamental que da mesma forma que aqueles irmãos olhavam para essa serpente e eram curados de forma teórica,
mas da mesma forma, agora na forma prática, a gente precisa olhar para Jesus para que seja produzida a vida de Deus em nós, a vida eterna. Mas uma coisa que me intrigou bastante é a seguinte: o que é essa vida eterna? O que é essa vida eterna que Jesus promete para nós? Será que talvez seria vida por muitos anos? A gente não morrer e acabar tudo e continuar vivendo? Talvez seja uma parte, mas o que a Bíblia fala dessa vida eterna? O que a Bíblia nos traz que é essa vida eterna? E é interessante porque o próprio Jesus traz para nós o que é essa vida eterna. E ele fala assim, no texto do mesmo livro de João, capítulo 17, Jesus aqui já está no finalzinho dos seus dias aqui, ele está próximo para ser crucificado, ele faz uma oração para os discípulos e faz uma oração por nós, por todos aqueles que converteriam no seu nome. E ele fala assim, João 17, 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda o quê? A vida eterna. E a todos que lhe deste. Agora ele vai falar para nós o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, essa é a vida eterna. É um risco muito grande nós queremos encaixar Jesus na nossa rotina, nós tentarmos encaixar Jesus na nossa rotina e ficarmos frustrados, porque Ele não faz o que nós queremos, mas o que Ele veio fazer? Nos dá vida eterna. E que vida eterna é essa? Conhecer a Deus e a Ele. Nós somos completamente incapazes, por conta da nossa queda, de conhecer a Deus, de nos aproximar do trono santíssimo de Deus. Nós somos completamente incapazes de produzir vida de Deus em nós, mas Jesus veio para que todo aquele que olhasse para Ele e cresce nele, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Aqui agora nós podemos chegar diante de Deus e conhecê-lo. Nós podemos agora, nós não somos mais inimigos de Deus, nós não somos mais destituídos da glória de Deus, não, agora Ele veio como o unigênito, e Ele voltou como primogênito. Por quê? Porque através dele nós temos acesso e somos enxertados na família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas como que a gente vive isso na prática? Como que a gente vive essa vida eterna na prática? Porque nós cremos que quando Jesus retornar, nós seremos com novos corpos elevados juntos com Ele por causa do seu nome, e nós o conheceremos como Ele é. Mas e hoje, aqui nessa terra? Nós só vamos ter vida eterna lá e aqui. E nesses dias que nós vamos estar aqui, como que nós vivemos essa vida eterna? E no capítulo anterior ele fala assim para os seus discípulos, porque eles ficaram preocupados porque Jesus ia embora. Assim, como que a gente vai viver sem o Senhor aqui agora? Ele fala assim para os discípulos dele. João 15. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dará testemunho de mim. Agora João 16, 7, fala assim, João 16, a partir do versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá
para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. O Senhor, ele vai e ele fala assim, é melhor que eu vá. Porque quando eu for, o Espírito Santo virá e habitará em vocês. Meus irmãos, nós temos um privilégio muito grande, quando a gente olha para Jesus, quando a gente crê que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, desse Espírito habitar dentro de nós. Nós conseguimos viver essa vida eterna, Ele revela para nós essa vida eterna, de poder conhecê-lo através da vida do Espírito em nós. Nós podemos agora chegar no nosso quarto, como foi pregado esses dias pelo pastor Reginaldo, fechar a porta e Ele se revela para nós. Nós vivemos essa vida eterna agora através do seu Espírito e Ele se revela e nós podemos através dele viver essa vida eterna. Mas agora a pergunta é: será que a gente entende o que Jesus fez? Porque ele fala que para ter essa vida eterna, é todo aquele que nele crê. É todo aquele que vende tudo, e o vender tudo não é vender só apenas os bens, mas perde tudo por causa de uma obra. Que confia única e exclusivamente nele, para ser gasta a sua própria vida, porque ele achou um tesouro muito mais valioso. Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é só a porta para a gente entrar, ele é o caminho para a gente caminhar aqui nessa terra, e ele é a própria vida eterna. Conhecê-lo é a vida eterna. Jesus é o centro de toda a nossa vida, de todo o nosso cristianismo. Então, todos os dias, o Espírito nos leva exatamente para Ele. Por quê? Porque Ele é o centro do Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a vida de Deus. Então, nós não podemos nos reunir nem um dia sequer, não podemos viver um dia sequer nessa terra sem Cristo. Por quê? Porque conhecer a Ele é a nossa vida eterna. Nós não podemos produzir vida de Deus sem Ele. Nós não podemos fazer boas obras sem Ele. Tudo que a gente faz sem Ele não é, Paulo fala que serve como esterco. Porque conhecê-lo é a nossa vida. É isso que Ele veio fazer. Então, muitas das vezes, a gente pode ter expectativas erradas dele, a gente pode chegar e querer pedir coisas para ele, que ele pode fazer sim, mas ele pode não querer fazer, e ele tem o direito disso, porque ele nos prometeu que daria vida eterna. Ele não nos prometeu que nos daria casa, ele não nos prometeu que nos livraria de tudo, pelo contrário, ele disse: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque vocês têm a vida eterna. É isso que nós nos apegamos. É isso que faz nos piores dias segurarmos em uma coisa firme. Por quê? Porque a vida é eterna. Deus nos deu uma vida que é a própria vida, que é a intimidade com Ele, coisa que nós perdemos ali no jardim, através de Cristo. Agora, quando a gente olha para Ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como a gente olha para Ele agora, nós temos a vida de Deus em nós. Então, meus irmãos, essa é a vida eterna.
É esse olhar que aqueles discípulos eram chicoteados e eles se alegravam porque eles se consideravam dignos de ser chicoteados. E é por essa vida que aqueles discípulos enfrentavam a morte. Eles perdiam a vida, porque eles encontraram a vida. E essa, meus irmãos, esse é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor.